Olá, queridos irmãos, amigos, colegas do Grupo Espírita Irmão Ismael, simpatizantes da doutrina que entram aqui nesse canal virtual para assistirem às nossas exposições, que nós possamos colocar o tema de hoje com bastante clareza para que as reflexões aconteçam da forma correta nesse assunto que é tão importante, que está dentro do contexto evangélico da doutrina e que Jesus abordou também com tanta sapiência. Nesse capítulo 5 do Evangelho, que fala sobre uma das bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos, no item 23, a doutrina espírita no Evangelho segundo o Espiritismo trata daquelas pessoas que têm sofrimentos voluntários, que se torturam voluntariamente, que não conseguem conviver com uma forma mais tranquila de agir e de tratar alguns momentos da sua trajetória espiritual. Então nós vamos tentar colocar esse tema para todos, para reflexão de todos, e que a gente tenha bastante clareza na nossa exposição de hoje. Que Deus permita que nós estejamos bem acompanhados dos nossos amigos espirituais e que todos vocês também estejam sempre com essa intuição, com essa ajuda na hora de fazer as suas escolhas, na hora de direcionar os seus projetos, na hora de colocar em prática o dia a dia na nossa vida social, na nossa vida familiar, na nossa vida profissional. Então vamos ao tema: bem-aventurados os aflitos, tormentos voluntários, capítulo 5 do Evangelho, item 23. Mas antes vamos começar com uma pergunta que Kardec fez lá no Livro dos Espíritos, pergunta 920, já no finalzinho, já na quarta parte do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos irmãos de maior sapiência: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? E os nossos irmãos mais evoluídos são taxativos e respondem que não. Não, na Terra não. Porque a Terra, todos sabem que pertence a um mundo de provas e expiações. Passou pelos mundos primitivos, espíritos. Nós começamos sempre as nossas encarnações nos mundos primitivos, onde o instinto é muito mais presente. Depois a gente passa pelos mundos de provas e expiações, onde as emoções ainda são muito afloradas, as paixões são muito evidentes, e depois a gente vai progredindo, transitamos no mundo de regeneração para o mundo dos felizes, até chegarmos um dia, se Deus quiser, aos mundos ditosos, aos mundos celestiais, aonde é morada dos espíritos puros. Um dia chegaremos lá. Vamos a passos lentos, mas vamos galgando sempre buscando o melhor nesse aprendizado da doutrina e naquilo que Jesus nos trouxe como ensinamento. Então, na pergunta 920, Kardec coloca se a gente pode aqui, nesse mundo, gozar de plena, completa felicidade aqui na Terra. E os espíritos então dizem que não. Não, e é por isso que a vida aqui lhe foi dada como prova e expiação. Essa é a resposta do livro lá. Então vocês não vão gozar de completa felicidade aí, porque aí é um mundo de provas e expiações. Porém, e tem um porém, depende de vocês suavizar os males e ser tão feliz quanto possível aí na Terra. Então, existe uma possibilidade de ser tão feliz quanto possível. Não vamos atingir a felicidade plena, aquela felicidade que a gente sabe que está desvinculada das coisas materiais, desvinculada do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da inveja, aquela felicidade que é uma felicidade que é toda do ser e não do ter. Então é uma coisa que faz parte de um processo bem mais avançado na escala evolutiva, posição essa que ainda nós estamos um pouco longe de atingir, mas chegaremos lá, não podemos desanimar, vamos continuar fazendo sempre o melhor de nós para o bem. E esse melhor de nós está vinculado às nossas ações, a buscar aquilo que Jesus nos ensinou, colocando na prática o Evangelho de Jesus.
Então nós podemos dizer que aqui onde estamos, nesse processo evolutivo, nesse momento, né, do processo evolutivo, a gente está buscando a felicidade, que é algo que não faz parte desse momento, dessa nossa trajetória. Tá? Porque esse momento está de acordo com o mundo que a gente está vivendo, que é um mundo onde a gente está passando por experiências de reencarnatórias no segmento de provas e expiações. Então esse mundo é de provas e expiações, não é um mundo feliz. Tá? E no qual ainda temos muito o que avançar para chegarmos até uma encarnação em moradas que fazem parte dos mundos felizes, tá? Onde os sentimentos, né, lá como a inveja, a vaidade, o egoísmo, o orgulho são completamente inexistentes, né? Eles começam, como todo mundo começa numa escala evolutiva, né? Mas aqueles que já estão no mais alto patamar dos mundos felizes ainda já têm esses sentimentos destruidores do progresso já completamente destituídos do seu ser, da sua consciência. Então a felicidade não é desse mundo, né? Jesus já nos instruía dessa forma. A felicidade não é desse mundo, porque a gente está muito apegado aqui às coisas da matéria, né? E isso faz com que a nossa evolução no campo moral ela aconteça a passos muito lentos. Nós estamos num processo evolutivo onde o nosso apego às coisas materiais nos transforma em pessoas em que nós precisamos buscar alternativas para não sermos mais tão apegados às coisas materiais. E as alternativas estão em seguir as recomendações do Cristo. Vamos seguindo as recomendações de Cristo no que diz respeito ao amor ao próximo, à prática da caridade, aquilo que nos edifica como seres espirituais, de fato. Então, mesmo assim, segundo os Espíritos responderam lá na questão 920, mesmo assim é possível suavizar esses sofrimentos. Então a gente está passando por um processo onde o local é um local de sofrimento, provas e expiações, mas a gente pode suavizar esses sofrimentos para que a gente possa ser tão felizes como possível. Então vamos tentar ser o mais feliz possível aqui nesse momento da nossa trajetória espiritual em que a gente está passando por essa condição de provações e de expiações, né? Então está lá na resposta dos nossos irmãos mais evoluídos. Então todo o esforço que a gente faz nesse sentido de seguir o Evangelho de Jesus, ele vai estar nos aproximando a uma condição de maior felicidade. E o ponto de partida para isso é a gente colocar em prática a sua lição maior. E Jesus, como lição maior, nos deixou um mandamento. Nos deixou um mandamento principal que dizia para que nós amemos a Deus e amemos ao nosso próximo como a nós mesmos. Porque é a mesma coisa. Amar o nosso próximo é a mesma coisa que amar a Deus. Amar a Deus é a mesma coisa que amar o nosso próximo. Então, no momento que nós estivermos amando o nosso próximo, tratando o nosso próximo com respeito, com dignidade, com solidariedade, com fraternidade, com amor, a gente vai estar transferindo para Deus esse nosso amor. É através do amor ao próximo que nós chegamos a Deus. E isso está nas lições de Jesus. Então, no momento em que nós fizermos isso, nós vamos estar amenizando, suavizando os sofrimentos e nos transformando em pessoas aqui ainda, enquanto no mundo de provas e expiações, nós vamos estar nos transformando em seres mais felizes. Porém, além de vivermos num mundo de extrema dificuldade para colocar em prática o amor ao próximo, além de cada vez mais nos depararmos com pessoas individualistas, pessoas desrespeitosas, pessoas extremamente egoístas, ainda nos deparamos com irmãos que fazem questão de sofrer. Então tem tudo isso ainda. A gente está num processo, num momento da nossa progressão espiritual, aonde os espíritos encarnados junto a nós, que vivem conosco, eles são de diferentes patamares evolutivos.
E tem alguns que fazem questão de sofrer. Tem alguns irmãos nossos que o prazer que tem na vida é mostrar que estão sofrendo. Existe isso. Tá? Então a gente se depara com esses nossos irmãos que fazem questão de sofrer, que sentem prazer quando atinge algum resultado negativo provocado pelas suas escolhas. Eles sentem prazer nisso. Tem irmãos nossos que só dizem para nós assim: viu, eu não te disse que ia acontecer errado, que isso ia não dar certo? Viu, eu não te disse que eu estava com essa doença? Viu, eu não te disse que a minha doença não tinha cura? Então, às vezes nem tem essa resposta, nem tem essas afirmações, mas essas pessoas, elas se colocam num patamar, num local onde se vitimizam em função daquilo que acreditam. Fazem questão de se vitimizar. Eles aumentam significativamente a possibilidade da coisa degringolar para uma condição pior. Pessoas que vivem num processo de negativismo muito grande, eles atraem para si cada vez mais negatividade. Alguns desses casos são tão absurdos que o sujeito acredita que tem um problema de saúde gravíssimo, e qual problema é esse? Que ainda não existe um diagnóstico e nem um tratamento. E esse irmão está sofrendo, ele sofre com isso, perde o sono pensando nisso, e contamina o ambiente todo. Aonde que ele está, ele leva essa negatividade, mostrando isso de ruim que acontece com ele. E ele nem imagina as companhias espirituais que ele está atraindo para junto de si com toda essa negatividade. Mas isso é uma doença, e como qualquer doença, ela deve ser tratada de forma adequada. No caso dessa hipocondria, no caso desses irmãos que fazem das suas doenças a maior doença, ou estão sempre querendo estar doente, estão sempre com a bolsa cheia de remédio, estão sempre procurando um médico para falar de algo que às vezes estão com soluço e acham que vão morrer por causa daquele soluço. Então esses irmãos, eles atraem companhias para sua volta, por causa que eles estão sempre pensando negativo. Eles atraem companhias para sua volta, e além da doença psicológica, existe a doença espiritual causada pela obsessão, que pode ser trazida por esses irmãos que querem se alimentar dessa negatividade que esses irmãos doentes estão sofrendo aqui. Então são questões que devem ser tratadas e discutidas de uma forma bem diversa, o campo psicológico e o campo espiritual, porque nem tudo é só psicológico e nem tudo é só espiritual. Muitas vezes a coisa é um conjunto de tudo isso. Então, tudo aquilo que faz parte da psicologia, faz parte de uma necessidade de tratamento psicológico, tem que ser tratado através de terapia. Alguns casos mais graves, até medicamentos. E no caso de uma obsessão, através da interferência do contato que esses espíritos obsessores serão levados a uma condição de entendimento daquilo que estão fazendo com que esse obsediado passe. Então, o obsessor, ele é tratado em uma conferência espírita, através da comunicação, através da mediunidade de certos irmãos. Ele é tratado através do seu disciplinamento, ali naquelas processos de desobsessão. Tá? Outra forma de exposição que eu comentei a respeito de sofrimento é quando as pessoas sofrem voluntariamente, nós estamos falando de sofrimento voluntário, quando as pessoas sofrem voluntariamente por ter uma inveja, por ter um ciúme. Teve uma outra exposição que eu fiz há um mês atrás, mais ou menos, eu comentei a respeito da inveja. Mas como esse tema de sofrimento voluntário é também relativo a esse sentimento, eu vou dar uma reforçada aqui, o que já foi exposto, porque é importante. A inveja é algo que realmente deve ser combatido sempre. Então a inveja acontece
quando a criatura ela se frustra ou se enche de rancor, de raiva, por não ter o que o outro tem. Então a inveja está associada a coisas materiais, está associada a algum atributo que o outro possa ter. A inveja pode estar associada a um atributo físico, a questões emocionais, a questões intelectuais. A inveja pode estar associada a muitas coisas, né? Não só questões materiais. Então a inveja é uma das causas de maior sofrimento do ser humano. O ser humano que é invejoso, ele é um ser humano que sofre muito por isso. Não só porque ele quer ter algo, não é porque ele quer ter algo, ele sente raiva do que o outro tem e ele não pode ter. Porque querer ter algo é outra coisa, né? Querer ter algo é cobiça, eu vou falar isso mais adiante. Então o sofrimento que ele passa porque o outro tem é muito grande. As pessoas perdem o sono, as pessoas ficam com angústia, com depressão, porque estão com raiva de alguém ter algo que ela não tem. E essa raiva pode estar associada a questões materiais, a questões intelectuais, né? Alguém pode ter uma inveja de outra pessoa ser inteligente e ela não é, ou ter mais conhecimento, ou ter mais cultura, ou ter viajado mais, ou conhecer outros países e ela nunca saiu do bairro dela, ou que ela viu um vizinho, um parente, ou um cunhado, ou sei lá quem, comprar uma casa na praia, ou comprar um carro novo, e isso aí causa nela uma dor profunda muito grande, ligada à raiva ou rancor, e isso pode também criar em torno dela um clima tão negativo que vai atrair também irmãos nossos na espiritualidade que estão associados àquela negatividade, e pode também se tornar um processo obsessivo. Então, como eu falei antes, a gente não pode confundir a inveja com a cobiça, né? Porque a cobiça é o teu desejo de adquirir algo. Então tu cobiça fazer uma viagem, tu cobiça ter um conhecimento, tu cobiça ter um diploma na faculdade. Então as questões que são o objetivo da nossa cobiça, às vezes nos impulsionam a ter algo melhor, né? Então essa cobiça ela pode estar ligada ao campo material, pode estar ligada às questões intelectuais, pode estar ligada às questões emocionais, não importa. A diferença é que a cobiça pode te impulsionar para uma condição melhor, enquanto que a inveja não. A inveja ela é algo que vai te destruir. A inveja é algo que nos destrói. A inveja ela é corrosiva, ela é destrutiva, ela atrai más companhias. Alguém pode argumentar que cobiça exagerada não é uma coisa boa, também é prejudicial, mas a cobiça exagerada deixa de ser cobiça. A cobiça exagerada tem outro nome, que é ganância. Aí deixou de ser cobiça. A cobiça é tu querer algo, é tu buscar por uma meta, tu cobiça algo, tu tem a ganância já é tu ficar doente por querer ter algo e não conseguir ter. Aí já é ganância. Ou querer ter algo cada vez mais, tu tem já aquilo, mas tu quer cada vez possuir mais, ou seja, está muito ligado às coisas materiais, a ganância, né? Então a questão da ganância, ela é prejudicial também, muito prejudicial, e atrasa muito o nosso processo evolutivo. Tem outro sofrimento, né, que está ligado muito a esse, que é uma coisa assim, que é uma coisa voluntária, né, que é um sofrimento voluntário nosso, que é o ciúme, né, pessoal? O ciúme é uma coisa que é muito grave, né? Se for olhar no dicionário o que é ciúme, né, vai estar associado vai estar escrito lá que o ciúme é o medo que tu tem de perder alguma coisa. Está associado a um sentimento penoso provocado em relação a uma pessoa que se pretende um amor exclusivo, e quando se tem um sentimento de posse afetiva relativa ao outro ser humano, vai acontecer sempre um sofrimento terrível no momento em que o alvo desse ciúme dedicar afeto a outra pessoa. Então o ciúme é uma causa muito grande de transtornos
não só em relacionamentos conjugais. O ciúme doentio, né? Às vezes a gente fala assim, um ciúmezinho é bom ter, né? Tudo bem, ciúmezinho, mas quando é um ciúme doentio, aquele ciúme que tu acredita possuir o outro, que tu acredita que o outro é teu, que o outro não é um indivíduo, que o outro não tem a liberdade dele, não tem a possibilidade de agir com as suas próprias escolhas, de ser o resultado das suas próprias escolhas. Quando esse ciúme é doentio dessa forma, ele vai ser causa de transtornos muito graves, sofrimentos muito grandes, e pode levar a situações trágicas até, né? Então o ciúme é a causa de transtornos, não só em relacionamentos conjugais, porque pode ter ciúme de pai para filho, de filho para pai, né? Ciúme em ambientes profissionais, a pessoa pode ter ciúme de outra, na escola, ciúme nas questões sociais, pode ter ciúme também, até ciúme em um ambiente religioso pode ter ciúme. Então, assim, não importa onde, o ciúme ele vai ser sempre prejudicial, e o ciúme é um sofrimento voluntário também, ao qual todos nós devemos combater. E a gente fica, às vezes, é um ciúmezinho pequeno, é uma coisa ainda que, né, ninguém dá bola, é só um ciúmezinho. Mas se você acredita, se a gente acredita que o outro não possa ter a individualidade dele, passa a ser algo muito comprometedor para o nosso desenvolvimento espiritual. Cada um de nós é um espírito individual. Cada um de nós tem as nossas próprias necessidades de escolhas no nosso processo evolutivo. Então, a gente se reúne em grupo, se reúne em família, se reúne matrimonialmente, mas a gente não pode esquecer nunca que nós somos indivíduos. E o indivíduo nunca deve acreditar que ele possui outro indivíduo. Nunca. Então, quando o ciúme é doentio a esse ponto da pessoa acreditar que possui a outra pessoa, que a outra pessoa só tem que dedicar afeto a ela, isso passou do limite do bom senso, passou do limite do racional, e afetivamente não é aconselhável se ter esse tipo de relação. Então o ciúme ele pode provocar um atraso evolutivo em todos aqueles que estão envolvidos nesse processo. Tem que ter muito cuidado com o ciúme. Tem alguns sofrimentos voluntários, né? A gente está falando aqui de sofrimentos voluntários, aquilo que a gente passa voluntariamente, né? Sofre porque a gente quer sofrer. Tem algum que seja bom, será, aos olhos de Deus? Então a espiritualidade responde que todo sofrimento que seja consequência de uma iniciativa nossa, que a meta foi o amor ao próximo, mesmo que seja um sofrimento voluntário, ele será bem visto aos olhos de Deus. Ou seja, se eu passei por um sofrimento para ajudar alguém, como forma de resgatar a vida de alguém, como forma de melhorar a vida de alguém, eu passo por um sofrimento porque aquele meu alvo é um alvo que é filho de Deus, e que é necessário eu sofrer para que ele seja melhor, para que aquela pessoa esteja melhor. Então esse sofrimento é aquela história do cara que entrou no fogo para tirar a criança de lá. Ele sofreu com as queimaduras, mas tirou a pessoa viva lá do fogo. Então é um sofrimento voluntário que é bom aos olhos de Deus. Todo aquele sofrimento em que a gente dedicar amor, que estiver vinculado a uma boa causa, é um sofrimento bem visto aos olhos de Deus, né? O sofrimento que não tem nenhum efeito, ou que tem efeito negativo no nosso processo evolutivo, é aquele sofrimento em que voluntariamente a gente se coloca numa condição em que não vai ter nenhum mérito,
né? Tipo sofrimentos causados pela inveja, pelo egoísmo, pelo ciúme, né? Todos esses sofrimentos que nos levam para trás e não para frente, né? Em relação a esses sofrimentos voluntários que são bons aos olhos de Deus, nós temos muitos exemplos, né, de tantos mártires que passaram aqui pelo nosso planeta, né, pela Terra, em que com seus exemplos, né, nos deixaram lições maravilhosas no campo moral, né, e aí se tornaram exemplos a serem seguidos, né. Jesus foi um deles. Quando a gente lê na resposta que os Espíritos deram nessa questão 920 do Livro dos Espíritos, que eu gosto muito, né? Já deu para notar que eu gosto muito, né, dela. Então, assim, quando a gente vê a resposta dos Espíritos nessa questão, em que eles nos instruem, nos passam a instrução, né, ao dizer que apesar de estarmos em um mundo de provas e expiações, a gente pode amenizar os males e sermos tão felizes quanto possível, fica claro que a mensagem de buscar a nossa felicidade, ela está relacionada às condições essenciais para a nossa evolução. Quando eu falo em buscar o essencial, é necessário que a gente saiba diferenciar, né, o que é essencial daquilo que é fundamental. Então, o que é o essencial, né? O essencial seria a meta. Já o fundamental seria o que eu preciso fazer para atingir essa meta, né? Vamos tentar exemplificar melhor. Por exemplo, o fundamental seria como uma escada para chegar a algum lugar. A escada seria o essencial, o objetivo lá, o local que eu vou chegar é o essencial. Então eu preciso ter o fundamental para chegar ao essencial. Essa resposta da pergunta 920, ela é muito mais complexa do que a gente às vezes, né, não consegue botar uma identificação correta nela, né? Então vamos pegar um outro exemplo aqui. Todo mundo concorda aqui que saúde é uma coisa muito importante a gente ter. É importante a gente ter saúde, né? A gente se cuida para ter saúde. E que muitas vezes, para ter uma vida saudável, é preciso atender alguns fatores, né? Como alimentação, uma boa alimentação, habitação, um vestuário, né? A gente tem que se vestir e tal, colocar uma roupa condições de higiene, né? As nossas condições de higiene para poder... Então, coisas que a gente, na maioria das vezes, vai adquirir com recursos financeiros. Então, seguindo esse raciocínio, dinheiro é fundamental, mas ele não é o essencial. O essencial é a saúde. O dinheiro é aquilo que vai nos levar a obter o essencial. O dinheiro é fundamental, porque o fundamental é o que nos leva ao essencial. Então, se o dinheiro serve apenas como recurso para atingir o essencial, nesse caso, uma condição de vida, que nesse caso é uma condição de vida mais saudável, então o dinheiro passa a ser fundamental na nossa vida. Assim como o dinheiro ser fundamental para atingir a saúde, para atingir outras questões que são essenciais na nossa vida, a gente pode dizer que existem outros meios de se exemplificar o que é fundamental e o que é essencial. Então, quando a gente fala nisso, a gente leva para o nosso campo moral, né? O que a gente quer dizer com isso, né? O problema no nosso processo evolutivo no campo moral é quando o fundamental passa a ser o essencial na nossa concepção. Aquilo que é fundamental, a gente acredita que aquilo é essencial. A gente passa a acreditar que o objeto da nossa existência está nos meios e não nos fins. Aí tudo aquilo que está ligado ao material passa a ser os principais valores, e o que é um grande erro, né? Então a nossa relação com as nossas posses passa a ser o nosso relacionamento com aquilo que nós temos, com o material, com as nossas posses, elas passam a ser tão intrínsecas, né, que chega num momento em que não se sabe mais quem possui o quê. Se você possui o dinheiro ou se é ele que te possui. Quando o ponto é esse, pessoal,
Quando o ponto é esse, qualquer perda do seu novo essencial acaba se tornando algo de extremo sofrimento. Então, mais uma coisa que nos causa sofrimento, né, voluntário, é quando a gente não consegue identificar o fundamental e o essencial. Essencial está sempre ligado aos nossos valores, né? Conhecimento, a religião, a educação, né? A saúde, a família, valores essenciais. Valores é essencial. Fundamental é aquilo que nos leva a ter uma boa relação no essencial. O que nos faz ter uma boa relação no essencial é o movimento, a trajetória é o fundamental. O essencial é o objetivo que a gente está buscando, né? Então, na sabedoria do Evangelho de Jesus, ele diz que para que a gente deve identificar os nossos verdadeiros valores, aquilo que é de fato essencial nesse nosso momento evolutivo. E o que fazer para atingir esses objetivos? Jesus nos deixou vários exemplos do que é fundamental nesse processo da busca pelo essencial. Um dos principais é que fora da caridade não há salvação. Ou seja, atingirmos um grau mais elevado de felicidade, sermos mais felizes, cada vez sofrer menos, consequentemente, apesar do mundo em que nós nos encontramos, de provas e expiações, passa pela ação fundamental da prática da caridade. Então, praticar a caridade é fundamental para atingir a felicidade. Desculpe, coceira o nariz. Praticar a caridade é fundamental para atingir a felicidade. A felicidade, sermos pessoas felizes, é essencial. Isso é essencial. O que fazer para isso? O que fazer para isso é o caminho que nos leva até lá. Jesus nos deixou um evangelho pronto para seguirmos esse caminho e fazermos com que a nossa felicidade seja plena quando nós tivermos que chegar no mundo feliz, termos essa felicidade plena. Aqui a gente pode dar passos edificantes nesse caminho. Passos edificantes. Amar o próximo como a si mesmo. Fora da caridade não há salvação. Tudo isso faz parte da busca pelo essencial, na busca por valores maiores. Então, praticar o essencial para praticarmos o fundamental para atingirmos o essencial é totalmente correto. Isso é o que se faz. Tá? Sermos felizes é essencial. A prática da caridade é fundamental. Então, a proposta é, através da prática do Evangelho de Jesus, a gente eliminar cada vez mais esses tormentos que atrasam o nosso processo evolutivo, colocando em prática o amor ao próximo como ferramenta fundamental nessa escalada, nos desapegando cada vez mais daquilo que nos prende a condições de sofrimento, colocando o nosso pensamento em projetos edificantes no campo moral e fazendo através das nossas boas ações exemplos que contagiem a todos nessa transformação tão esperada para irmos para essa nossa nova morada, que vai passar primeiro por um mundo de regeneração, posteriormente para um mundo de felizes, né? Os mundos felizes, e a gente ter uma condição melhor para poder ajudar o próximo cada vez mais. É isso que a gente está trazendo para reflexão hoje. Espero que o assunto dê bastante motivos para que todos possam pensar bastante. Eu, com certeza, vou passar a noite pensando, porque a gente estuda um pouco para poder falar sobre o assunto, né? E essas questões de buscar os nossos valores através de caminhos que já estão aí, basta a gente segui-los, né? Isso faz parte de um aprendizado, e como a gente está aqui nessa escola, desse planeta Terra, que é uma escola, a gente está aqui para se educar, para buscar uma condição melhor espiritual. Vamos aproveitar, né, o máximo possível desse momento evolutivo que estamos passando, buscar cada vez sofrer menos com essas coisas que nos ligam a questões materiais,
nessas coisas que nos ligam à inveja, ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade, cada vez menos nesse sentido, e a gente vai nos educando, a gente vai crescendo, a gente vai nos fortalecendo espiritualmente e trazendo conosco companhias melhores também nesse processo. Eu quero agora me despedir de todos, que Deus permita que o lar de vocês esteja sempre repleto de bons amigos espirituais, com a luz de Jesus iluminando a todos, e que tenham todos uma excelente semana, que tenham todos os cuidados necessários nesse momento que estamos passando, para que um dos valores que a gente busca, que é a saúde, seja pleno na vida de todos vocês. Que assim seja.